Olá, bom dia. Meu nome é Maria José. Eu falo aqui de Aracaju, Sergipe. Eu passando assim para falar sobre a situação da minha mãe de saúde, né? Em 2021 a gente passou por uma situação assim bastante delicada com a saúde dela, porque ela tinha uma tosse, né, muito frequente. E aí, dessa tosse, ela passou a colocar sangue para fora, né? Sangue pela boca, pelo nariz. E numa dessas crises eu presenciei, eram coágulos de sangue, muito sangue, né? Eu fiquei bastante assustada. A gente entrou em desespero sem saber o que fazer, porque a gente não sabia exatamente de onde vinha, né? Aí foi feito exames, porque como estava na época da Covid, né? E também poderia ser uma tuberculose, né? E graças a Deus não foi nenhum dos dois. Aí quando ela fez a tomografia do tórax, aí a gente descobriu que ela tinha uma lesão no pulmão e que estava vindo de lá o problema, né? E aí, pela idade dela, que ela estava com, na época, 70, quase 80 anos, né? E aí, pela idade dela, eles disseram que seria muito arriscado fazer uma cirurgia para resolver o problema via cirurgia. E aí iniciou o tratamento, ela estava usando a azitromicina, umas bombinhas também para respirar, porque ela tinha com isso problema respiratório, né? Não respirava bem, não dormia bem, o sono era bem agitado, porque ela tinha muitas, como se tivesse se afogando, né? E então esses remédios, ele tipo assim, ele estancou o problema do sangue, né? O sangue tipo, o sangue não parou de vir mais, mas o problema estava lá, porque a gente via, né, como se tivesse o pulmão cheio, respiração pesada, e ela continuou fazendo a cada 6 meses, tomando todos esses remédios, e aí, nesse momento, a gente só tinha o conhecimento da medicina mesmo, né, dos remédios alopáticos, que todo mundo confia, né, como a maioria das pessoas. Minha irmã, que é enfermeira, que tomava mais à frente desse tratamento, e as outras acompanhavam mais, um pouco mais de longe, né, assim, não indo diretamente com ela no médico. E aí, quando foi em 22, eu passei a achar estranho, porque minha mãe estava tendo muitos efeitos colaterais, né? E eu já estava vendo algumas coisas sobre tratamento com plantas, né? Já tinha visto algumas coisas, algumas lives do autor da própria saúde, né? Já tinha aplicado algumas coisas em mim. E aí, quando eu vi a minissérie que falou sobre as bulas, e eu fui olhar as bulas dela, né? E vi que a maioria do que ela estava sentindo, dos efeitos, dos remédios que ela estava tomando, estava ali, né? Os efeitos colaterais estavam se aplicando nela, né? Ela já estava, quando ela tomava a azitromicina, que ela tomava um dia sim, outro não, ela ficava quase que prostrada, né? Não tinha ânimo para nada, ficava depressiva, né? Não queria comer, né? Porque também já estava o problema no esôfago, de tanto remédio, tinha refluxo, né? E tava os olhos saindo secreção, o ouvido, né? Fora o nariz, né? Que ela já tinha a rinite, a sinusite, que isso aí ela já tinha, mas que estava muito forte, tudo isso. Aí ela usava bombinha, usava um descongestionante para o nariz, usava azitromicina, o remédio para arritmia, para pressão, né? Todos esses ela utilizava. E aí eu conheci Marleide
com uma prima que mandou uma live, né? Uma live em que ela falava do tratamento dela, né? Da história dela, que ela teve problemas pulmonares. E aí, quando eu vi a live dela, aí eu pensei, vai ser essa pessoa que vai me ajudar, né? Mas até então, até eu chegar nessa ajuda primeiro, eu fui falando aos poucos, todo dia eu falava alguma coisa sobre para minha mãe, né? Porque minha mãe não tomava chá. Eu já tinha tentado fazer através dos chás, que era o que eu conhecia, mas ela não tomava, não adiantava, eu levava, deixava lá e ela não tomava. Então, eu, no meu entendimento, eu precisava de ajuda, porque eu sozinha não ia dar conta. E aí, quando eu vi a Marleide, uma terapeuta, que na live foi dito que era uma pessoa que, que tem um registro e estava licenciada para fazer esse trabalho, aí eu disse, encontrei a pessoa certa. E aí eu entrei em contato com Marleide e a gente passou a conversar. E enquanto eu conversava com Marleide, eu tentava sensibilizar minha mãe, minha irmã que estava mais próximo, né, que morava mais próximo a ela, porque a outra irmã que a acompanhava no médico não achava interessante, né, como a maioria das pessoas, no senso comum, acha que planta pode ser prejudicial, que pode causar algum problema e tudo mais, né? Mas eu sabia que não, porque era um método e era uma pessoa que ia saber aplicar uma dosagem e a gente teria uma posologia, uma dosagem, seria um tratamento. Então eu estava confiando porque eu já tinha visto o método em outras lives e eu sabia que ia dar certo, eu tinha certeza que ia dar certo. Então aí minha mãe iniciou o tratamento. A princípio, a gente não poderia tirar os remédios, apesar que ela já vinha usando eles de forma irregular, não usava 100%, porque eles causavam mal e nisso ela ficava sem querer usar. E aí, quando foi em 23, em 2023 não, em 2024, quando a gente iniciou o tratamento, foi esse ano, né? E quando foi em março, eu fui na primeira consulta com uma pneumologista, que até então só quem ia era minha irmã, que é enfermeira. E aí eu me manifestei para querer ir, para saber, para entender melhor dos remédios, né? E questionar. E os meus questionamentos, eles não foram, é claro, bem-vindos, né? A médica não gostou, mas uma médica muito educada, ela simplesmente se conteve, respirou fundo, mas eu percebi que ela não gostou dos meus questionamentos. E aí eu já estava falando que ela estava fazendo um tratamento, né? Paralelo a isso, um tratamento com a fitoterapeuta. Ela disse que não era a área dela, que ela não entendia, então ela não poderia dar conta. Mas que ela iria suspender a medicação para reavaliar, né? E aí a gente ganhou 6 meses sem a medicação e minha mãe passou a só usar 100% as plantas, né? E aí, quando foi agora, já em outubro, teve essa nova análise, né? E aí minha mãe estava bem melhor, né? Porque nesse processo todo, com as plantas, ela expectorou toda a secreção, todo o muco, todo o catarro que estava ali dentro dela. E eu acompanhei tudo isso. E não foi pouca coisa. É uma coisa assim, ela botou muito muco para fora, né? E nos exames da minha mãe, quando a gente foi ver, ela estava com colesterol alto, ela estava pré-diabética, né? Ela estava com tudo desregulado. E houve também a mudança na alimentação. E essa mudança ajudou muito em todo esse processo, né? Porque aí, quando a gente fez a anamnese na primeira consulta, já foi colocada a mudança da alimentação, né? E aí minha mãe passou, minha irmã abraçou a causa, que era quem estava mais próxima à minha mãe, e modificou toda a alimentação dela. Ela já hoje já não toma mais leite de origem animal, ela não come mais nada com glúten, né? Ela diminuiu a ingestão de carne, ela praticamente só come peixe, né? Então, foi uma introdução de mais frutas, verduras, legumes na alimentação,
né? E várias outras coisas, né? Que minha mãe reclamava muito dessa parte, né? Que tudo doía. E aí, quando a gente fez a endoscopia, a gente descobriu, né? Já estava no tratamento e ela só apresentou um problema de esofagite e uma pequena gastrite. E aí a gente também já está tratando. E aí, voltando à consulta, né, de final de setembro, lá minha mãe se apresentou muito bem, porque tudo isso também causava alergia nela e ela tossia muito quando entrava no ar-condicionado, quando ela sentia cheiros fortes, fumaça, essas coisas, né? E com o tratamento, nada disso se manifestou na hora, né? Apesar de minha mãe se apresentar visivelmente diferente e melhor do que na consulta anterior, mas o médico ele se prende nos exames que a gente apresenta, né? E o da tomografia houve uma evolução, porque uma melhora estava lá visivelmente, mas o exame do sopro, aí ele não apresentou assim, ela não teve um bom desempenho, então ele se deteve nessa parte. O do escarro também não apresentou nada. Então, se fosse para seguir o tratamento, eles iriam eliminar a azitromicina, mas iria colocar uma nova bombinha para ela, porque ela não teve um bom desempenho no sopro, mas a gente já sabia que ela estava bem também nessa questão respiratória, de respirar melhor, porque a gente já vinha fazendo os exercícios também, mas na hora do exame ela não executou bem o exame, por isso ele saiu, deu esse mau desempenho, né? Então, hoje, minha mãe está bem melhor. A única coisa que a gente ainda não concretizou foi a atividade física, né? Que a gente vai agora iniciar, introduzir a atividade física, que é algo novo para ela, né? Que a gente quer ver se ela entra na hidroginástica, porque a outra queixa dela é a mobilidade, porque foi durante a pandemia que tudo começou. E aí ela ficou muito tempo presa em casa, ela não saía, né? Ela praticamente não saía, era proibido, minhas irmãs faziam isso, e era certo na época, né? Porque ela já estava com problema pulmonar e estava todo mundo aí tendo Covid, e aí foi o mais certo, mas aí teve essa consequência, ela teve problema, as pernas enfraqueceram e a gente está tratando essa parte das pernas agora. Mas no mais, minha mãe não tem mais a alergia que ela tinha intensa, porque se ela chegasse num ambiente que tivesse fumaça, cheiro forte, mofo, ela ficava tossindo e espirrando sem parar. Ela está respirando melhor, né? O sono melhorou. A depressão também. É uma pessoa que hoje está com 80 anos, então a gente sabe que não é uma pessoa jovem, né, que tem seus problemas já típico da idade, mas que comparando o que minha mãe estava em 2023 para o que ela está hoje em 2024, talvez ela não estivesse nem mais de pé, pela consequência dos remédios, né, que ela estava tomando. E a gente fica observando, né, que os médicos hoje, eles não olham para o paciente, né, eles só olham para os exames, porque se ela fosse investigar, até fazer o teste do sopro ali mesmo, olhar e ela realmente percebeu que ela estava melhor, mas eles não admitem. Eles não admitem, mas só o fato deles terem suspendido a azitromicina e ter alargado a reavaliação dela para daqui a um ano e a gente ter estabelecido, a gente estabeleceu tipo assim, que minha mãe continuaria com o tratamento das plantas e ela ficaria só reavaliando.
a gente ia ficar no acompanhamento com ela, né? E daí a um ano a gente vai levar novo exame da tomografia do tórax e da respiração, né, que é o do sopro, para ela novamente reavaliar. Então, como ela mesmo disse que não dá conta de acompanhar o tratamento com as plantas, porque não é a área dela, então ficou o acordo firmado que ela permanecesse no acompanhamento com a pneumologista e que a gente mantivesse o tratamento com as plantas, seguisse o tratamento com as plantas e ficou suspenso a nova bombinha que ela ia indicar e o tratamento do esôfago e da gastrite também ficou suspenso, porque a gente vai utilizar o protocolo das plantas. Não utilizaremos nem o omeprazol, algo assim nessa linha, para esse tratamento do esôfago, nem a bombinha, né, que a gente sabe, né, que não iria resolver e que poderia trazer mais problemas, como todas elas trouxeram problemas para ela, né. E é isso, eu fico muito grata a Marleide, né, de ter encontrado a pessoa que eu, no momento, identifiquei como a pessoa ideal, porque ela já tratava essas questões do pulmão, tratou a ela mesma, né? E eu agradeço a Deus, primeiramente, e a Marleide que apareceu na nossa vida e a esse método que o Daniel Forjas criou e que para mim foi uma virada de chave, né? Assim, um véu se abriu para mim e eu quero conhecer mais e mais e ter um conhecimento cada vez mais profundo sobre as plantas e poder ajudar outras pessoas, né? Eu sei que muita gente não tem interesse, porque muitas vezes você tem que sair de uma zona de conforto, você tem que mudar hábitos, velhos hábitos, e isso é difícil, né? E para muita gente é difícil, para mim não foi, né? Quando eu vi que para modificar eu tinha que alterar minha vida em algumas coisas, e não foi fácil para minha mãe também, né? Deixar de comer açúcar, né? E doces, bolo, que todas essas coisas ela gostava, mas aí a gente vai transformando e hoje a gente tem um universo vasto, né, de comidas que a gente pode substituir de uma alimentação mais saudável, né? E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui relatando, né? E espero que eu tenha conseguido falar um pouco de como foi o tratamento. Obrigada.